de que o chinês teria o vírus HIV e teria infectado 11 homens. Olá pessoal, bem-vindos a esse canal. Eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais uma atração do Na Mira. Nesse caso que tá bombando, inclusive você já vai ouvir em detalhes. Lembrando que eu produzo muito material de qualidade aqui no canal. Se você for à página inicial, você vai encontrar playlists das sagas, das séries, minisséries, tudo que eu já produzi aqui. Lembrando que você pode me seguir no Instagram também, Gustavo N Psicanalista. E a gente vai iniciar esse caso agora. O caso Sister Hong, ou em português, Irmã Vermelha, como ficou conhecido nas redes sociais, inicialmente na Ásia, depois em todo o mundo, emergiu quando o influenciador fitness descobriu que suas imagens íntimas, estavam circulando na internet. Pois é, após denunciar o ocorrido, publicamente ele desabafou. Minha vida virou um caos. Estou pensando em sair de Nanquim e ir morar em outra cidade. Isso era apenas a ponta do iceberg que estava por vir. Uma pequena fração de um esquema que teve diversos envolvidos. Mas afinal, o que era, ou melhor, quem era a Sister Hong? Por trás da enigmática figura da Irmã Vermelha estava Jiang, um homem de 38 anos que se passava por uma mulher. A sua transformação era completa: perucas, maquiagens, roupas femininas, modulação de voz e um domínio absoluto de filtros e tecnologias para alterar sua imagem nas redes sociais. Assim, ele construiu um avatar convincente que seduziu centenas de homens. Ele se apresentava como uma mulher casada em busca de aventuras extraconjugais, o que alimentava o fetiche de muitas pessoas online, que rapidamente marcavam encontros. Algumas fontes dizem que ela se apresentava como uma mulher divorciada. Contudo, não se tratava apenas de um estelionato sentimental. Ele não pedia dinheiro, o farsante solicitava presentes como eletrodomésticos, alimentos ou produtos para casa, alegando que não podia aceitar dinheiro diretamente. As vítimas eram extremamente diversas, iam de estudantes universitários, funcionários de academias, trabalhadores de escritórios e até turistas. Alguns veículos locais os descreveram como homens atraentes e bem vestidos, usando o termo popular Little Fresh Mats, que se refere a jovens homens bonitos ou heterossexuais de alto nível. No momento do encontro presencial, as vítimas descobriam que o Jiang não era uma mulher. Alguns homens souberam que Hong não era quem dizia ser, fugiram e outros decidiram continuar o encontro, argumentando que já estavam ali. Muitos se importaram tão pouco com o golpe inicial que inúmeros homens voltaram várias vezes a encontrá-la, alegando terem achado uma conexão real com Sister. Todavia, o que ninguém sabia é que ele se passava por mulher e esconder esse fato era apenas um dos golpes. Havia algo muito pior acontecendo. Nenhum dos envolvidos imaginava, mas o que estava acontecendo é que, por muitos meses, eles estavam fazendo parte de um catálogo de conteúdo íntimo não consensual, vendido como mercadoria digital. Ou seja, em cada encontro, ele gravava as relações sem que suas vítimas soubessem. Depois o conteúdo era então publicado em um grupo privado que ele mesmo administrava, acessível por uma assinatura paga de cerca de 150 yuans, equivalente a aproximadamente R$115, conforme a mídia chinesa noticiou. O esquema por trás era um golpe até que elaborado, porque se aproveitou de um cenário cada vez mais marcado pela hiperconectividade e identidades virtuais. O que aconteceu com a Sister Hong chocou não apenas a China, como o mundo, devido às suas dimensões inusitadas e perturbadoras. O impacto foi imenso, não apenas pela quantidade de vítimas, mas também pelo uso sistemático da tecnologia para manipular a percepção, borrar os limites entre o real e o fictício e construir uma identidade completamente falsa que servia a uma máquina de exploração. E o questionamento logo surgiu: como o homem que se passava por mulher em plataformas sociais seduzia outros homens, gravava os encontros íntimos sem consentimento e depois vendia o material online, conseguiu manter esse esquema por tanto tempo? O caso gerou grande repercussão na mídia e deu início a uma investigação policial sem precedentes. Quando o esquema veio à tona, não demorou para surgir um boato online de que um homem de 60 anos em Nanquim se vestiu de mulher e manteve relações íntimas com mais de 1.000 pessoas. Mas isso é uma fake news, pois a polícia descobriu rapidamente que ele é quem fingia ser mulher.
que marcava encontros íntimos com vários homens e ainda filmava vídeos secretamente para depois os divulgar na internet. Em 5 de julho, ele foi preso e acusado de distribuir material obsceno. Aqui há um ponto importante para frisar. Desde 2021, a legislação chinesa considera ilegal gravar atividades íntimas sem o consentimento, segundo a Lei de Proteção de Dados Pessoais. Apesar da necessidade de cautela para preservar a integridade das vítimas, a quantidade de gravações e pessoas envolvidas transformou o caso em um fenômeno viral nas redes sociais chinesas. Inicialmente, circulam notícias de mais de 1.600 vítimas, mas as autoridades desmentiram esse número, afirmando que os afetados não passavam de 300. Ainda não foi determinado se ele forçou algumas pessoas a terem relações com ele, o que não impediu dezenas de especulações nas redes sociais. Além disso, a falta de uso de proteção em muitos encontros gerou alarme sobre possíveis contágios de doenças intimamente transmissíveis, incluindo o HIV. Porém, as autoridades chinesas, mesmo com os boatos de que o chinês teria o vírus HIV e teria infectado 11 homens, também foram desmentidos pelas autoridades. Centenas deles passaram a ser identificados, o que provocou uma onda de exposição, memes, rompimentos e linchamentos virtuais. Montagens com os rostos dos envolvidos viralizaram e esposas ou namoradas gravaram a reação de seus parceiros ao serem confrontados, alguns em transmissões ao vivo no TikTok, naquela rede lá, e outras redes. Os vídeos da Sister rapidamente circularam nas redes e muitas pessoas procuraram onde assistir aos conteúdos originais, impulsionando buscas como Vídeo Sister Home Original, onde assistir Vídeo Sister Home, e também vários desses termos de pesquisa proliferaram. Muitos dos homens envolvidos se manifestaram, como um que, após o boato de que uma mulher reconheceu seu noivo nas gravações e cancelou o casamento, outras vítimas anônimas afirmaram que se suas imagens chegassem às mãos de familiares ou parceiros, poderiam considerar tirar a própria vida. E essa era a mesma preocupação do influenciador que desmantelou a rede de mentiras, cujo rosto foi reconhecido por fãs em sites de conteúdo adulto. Envergonhado, ele sugeriu que o ocorrido não só arruinou sua carreira, mas também o obrigou a deixar sua cidade natal para evitar o julgamento. Para piorar, o caso foi transformado em material para diversas piadas. A hashtag referente ao caso se tornou o número 1 no Weibo e, em 8 de julho, alcançou mais de 200 milhões de visualizações. Para quem não sabe, o Weibo é uma plataforma de mídia social chinesa semelhante ao Twitter, onde os usuários podem compartilhar mensagens curtas, fotos e vídeos. O termo Weibo significa microblog em chinês, e a plataforma é conhecida por ser uma das mais populares na China, com mais de 500 milhões de usuários ativos mensais. Isso fez com que o escândalo se espalhasse rapidamente para além das fronteiras chinesas, inspirando memes, imitações, paródias, com inteligência artificial e até tutoriais de moda inspirados na personagem Sister On. Alguns usuários usaram IA para inserir sua imagem em embalagens de produtos falsos, brinquedos ou pôsteres de filmes fictícios. É um caso que teve esse destaque. E um caso que teve todo esse destaque não podia passar batido e não gerar lucros. Ou seja, o caso também gerou oportunidades comerciais. Lojas de perucas lançaram campanhas humorísticas e guias com títulos como Como atrair homens de alto nível, promovendo o uso de blusas floridas, saias longas pretas, perucas de corte reto e máscaras opacas. A repercussão foi tamanha que no Instagram surgiu um filtro chamado Sister Home Filter Challenge, que recria o quarto do criminoso com sua cama e paredes originais acompanhada de um texto em tailandês que diz "Quarto Misterioso". O caso ganhou tanta proporção no Vietnã que uma peça de teatro incluiu brevemente um personagem baseado no Sister Home. E apesar do ator apenas cumprimentar o público e se retirar, a plateia aplaudiu ao reconhecê-lo. Claro, nem todos viram isso apenas como um show ou algo para divertir. Diversas instituições expressaram preocupação com a leviandade com que a sociedade abordava o ocorrido. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças de Nanquim começou a oferecer exames médicos para possíveis afetados por doenças intimamente transmissíveis. Consultados por investigadores e citando as leis de privacidade, o centro não revelou se o criminoso é portador de HIV, mas aproveitou para ressaltar a grande falta de responsabilidade dos adultos ao terem relações íntimas. Outros veículos de comunicação aproveitaram o caso para lembrar que há tempos existe uma epidemia de exposição de privacidade não só na China. Um problema que precisa ser abordado antes que seja tarde demais. Muitos conectaram o caso
do Sister Home ao que aconteceu na Coreia do Sul, onde foi descoberto que mais de 2.000 pessoas foram gravadas sem consentimento em quartos de hotel por meio de mini câmeras escondidas em objetos cotidianos como televisores, tomadas e suportes de secadores de cabelo. Embora a distribuição de conteúdo classificado seja ilegal no país asiático, imagens e vídeos capturados sem autorização são amplamente difundidos em sites afetando principalmente mulheres, mas também homens. Dispositivos espiões costumam ser escondidos em banheiros públicos, academias, provadores de lojas ou piscinas, registrando pessoas enquanto se despem ou realizam atividades privadas. A polícia sul-coreana também prendeu 2 homens por gravar clandestinamente mais de 1.600 hóspedes em pelo menos 30 hotéis em 10 cidades diferentes. O grupo criminoso teria gerado milhões vendendo esses vídeos na internet por meio de uma plataforma própria que operava a partir de um servidor fora do continente. Esse episódio, tanto como os outros, reflete a gravidade de um problema sistêmico e acendeu o alerta. Nos últimos anos, mais de 6.000 casos de material explícito coletado por câmeras ocultas foram denunciados, um número que dobrou desde 2012. No entanto, o temor é que o número real seja muito maior, já que muitas vítimas não denunciam por medo, vergonha ou algum motivo pessoal. Até com gente famosa por lá já aconteceu, como é o caso do cantor e apresentador sul-coreano Jin Jong-young, que foi acusado e posteriormente confessou ter filmado relações íntimas sem o consentimento das mulheres envolvidas, compartilhando os vídeos em grupos de bate-papo. Ele pediu desculpas publicamente a seus fãs e às vítimas cuja privacidade violou. E embora nos últimos 12 meses mais de 5.400 pessoas tenham sido detidas por crimes relacionados a esse tipo de espionagem, menos de 2% dos acusados foram condenados à prisão efetiva. A resposta judicial frágil diante da magnitude do problema provocou protestos massivos em Seoul, onde milhares de mulheres saíram às ruas sob o lema "Minha vida não é o seu filme íntimo". Essa manifestação foi uma das maiores protagonizadas por mulheres na história recente do país e exigiu mudanças urgentes na lei, bem como penas mais duras para aqueles que violam a privacidade alheia. No caso da Sister Home, se comprovada sua culpa, ele pode enfrentar penas severas. A produção e distribuição desse tipo de conteúdo são ilegais na China e a violação dos direitos de privacidade e exposição de dados pessoais agravam sua situação. As leis chinesas permitem penas de 3 a 10 anos de prisão, prisão perpétua ou, nos casos mais extremos, a pena capital sob a acusação de atentado contra a saúde pública. O caso da Sister Home não apenas revela uma sofisticada operação de engano e exploração, mas expõe em sua essência uma vulnerabilidade estrutural na forma como as pessoas interagem, como se relacionam e se expõem em ambientes digitais. A facilidade com que centenas de homens foram manipulados, gravados e depois exibidos em redes clandestinas levanta sérias questões sobre consentimento, privacidade, identidade e controle. Além do sensacionalismo e da forma viral com que esse escândalo se espalhou pelas redes sociais, o certo é que se trata de um evento perturbador, com consequências reais para as vítimas, rupturas familiares, exposição pública, medo e danos psicológicos duradouros. A figura desse homem, sua ambiguidade entre o tragicômico e o criminoso, incorpora uma série de tensões contemporâneas sobre gênero, desejo, poder e anonimato digital. Esse caso evidencia ainda os desafios que os sistemas legais enfrentam diante de crimes cometidos no espaço virtual, onde a fronteira entre o público e o íntimo é cada vez mais difusa. A tecnologia, capaz de disfarçar rostos, vozes, corpos, também permite, quando usada para fins perversos, violar direitos fundamentais com uma facilidade alarmante. Finalmente, a reação do público entre o humor viral e a indignação moral e a exploração comercial também merece ser examinada e bem estudada. O que diz sobre nossa cultura o fato de um crime dessa magnitude se transformar tão rapidamente em meme, fantasia ou desafio com filtro? Em tempos de superexposição, o caso da Sister Home serve como alerta sobre os riscos reais de habitar mundos digitais onde a aparência pode valer mais que a verdade e onde nunca sabemos até que ponto estamos sendo expostos. Um adendo final ou mesmo alerta, pois apesar do interesse público, é importante destacar que os vídeos da Sister Home foram gravados sem o consentimento das vítimas e compartilhar, armazenar ou buscar ativamente por esse conteúdo pode configurar crime em diversos países, inclusive no Brasil. Sabe o que me preocupa nessa história toda? É especificamente a reação que eu vi de noivas, namoradas, que descobriram por meio das gravações que os seus
respectivos parceiros estavam traindo com esse outro sujeito, e então, imediatamente viram a oportunidade de viralizar, gravando a reação do confronto. Essa, para mim, é a parte mais assustadora da história. Recentemente, tivemos um caso aqui no Brasil de uma esposa que gravou uns 30 minutos desmascarando o marido adúltero no chá de bebê. Eu entendo que muitas vezes se mostra necessário fazer gravações, até mesmo para se proteger, e eu acho factível executar determinadas ações em situações delicadas como essa. Mas eu realmente acho muito controverso e emocionalmente desnecessário fazer esse grau de exposição que as pessoas estão intercorrendo hoje em dia. Absolutamente tudo está sendo exposto. Mais cedo veio um reels para mim de uma pessoa que eu conheço, eu não sigo, mas eu conheço, que gravou um teste de gravidez e descobrindo que estava grávida e chorando na frente da câmera. Eu, sinceramente, fico me perguntando o quanto daquelas lágrimas são realmente reais. As pessoas estão fazendo questão de registrar e, em seguida, postar absolutamente cada momento de suas vidas. Antes, eram excessivamente coisas boas, agora nós estamos indo para o ponto em que excessivamente as coisas ruins também. Todo mundo se filma brigando, discutindo, gritando, xingando, comprando, recebendo um presente. A mentalidade da geração mais nova, mais frágil, mais vulnerável emocionalmente está sendo modelada sob uma perspectiva que você não conquista grandes triunfos se uma câmera não estiver ligada em sua frente e registrando o que está acontecendo, capturando cada momento, cada expressão do seu rosto, mediante aquela circunstância. Isso é extremamente tóxico, altamente disfuncional, perigosamente problemático, porque a partir do momento que as pessoas ficam condicionadas a se gravarem, a se registrarem, a se filmarem, a normalização de muitos comportamentos, como consequência, vai impactar uma multidão inteira de pessoas que acompanham essas pessoas e, consequentemente, de uma forma ou de outra, o que é genuíno vai acabar se perdendo. E considerando que em uma época, quanto mais conteúdo você produzir, mais chance você tem de viralizar, de ganhar dinheiro, de ganhar seguidores, de conquistar um público novo e atualizado, as pessoas se tornam caçadoras crônicas de likes e de publicidade. E isso é algo que precisa ser medidamente observado com cuidado, porque para uma pessoa dessa, esse monstro aí que estava gravando esses encontros, fazer o que fez, da forma como fez, a base do seu desvio de caráter e da sua desflexibilização total cognitiva em relação aos seus atos, não está ancorada apenas na sua história de vida, que, é claro, foi grande percursora dos seus atos, mas também da normalização da ambiência que ele estava inserido, né, que ele está inserido até hoje. Por quê? Porque nas décadas passadas, vários serial killers ou pessoas que gravaram encontros foram descobertas por outros motivos e aí esses segredos acabavam vindo à tona. A maior parte dos casos que me lembro ou que tenho familiaridade tem a ver com itens de objeto pessoal, não era para compartilhar, para expor. Tudo bem que antigamente não tinha redes sociais para fazer isso, mas hoje em dia não. De um tempo para cá começou o lance de espalhar fotos e etc. E agora as pessoas estão partindo para encontros aos quais estão sendo ou não registrados, e isso vai ser publicado em alguma outra plataforma horas depois, sem a permissão desse indivíduo. E esse tipo de ação já está normalizado, porque o que você vê é as pessoas filmando tudo. Você vai no mercado, tem alguém filmando, você vai numa loja, tem alguém filmando, começa uma briga, uma gritaria, as pessoas começam a filmar. E é claro que isso vai alargando as possibilidades quando se trata do que pode ser feito, porque os limites aqui, desse caso, obviamente, ultrapassou todos os legais, mas quando se trata de questões cotidianas, os limites impostos são os limites morais, que como não são cobrados pela lei, porque não devem ser, partem da escolha individual de conduta de cada sujeito, as pessoas vão avançando porque outras também avançam, e se fulano fez, eu posso fazer. Nunca esqueço uns 2 anos e meio atrás, eu acompanhava um psicoterapeuta que, assim, tinha um conteúdo para agregar. Eu gostei dele por um período, depois eu comecei a desgostar quando
determinados elementos da postura dele passaram a me deixar incomodado. Um em particular, porque tinham outros, e outros bem sérios, inclusive, mas esse era que ele acabava de fazer um atendimento e então ele gravava um story falando sobre o atendimento que ele teve com o paciente, às vezes mostrando o procedimento, o que ele acabou de fazer, o que acabou de acontecer. Lógico que ele não feria o sigilo, não declarava o nome da pessoa, nem nada, mas eu me senti incomodado, porque eu pensei, se eu fosse paciente dele, 50 segundos depois ele estaria falando de mim nas redes sociais, e ele fazia isso com uma, sabe, naturalidade, com uma confortabilidade impressionante. E eu pensei, ou os pacientes dele não fazem a menor ideia desse Instagram, o que era difícil, porque ele não tinha outro, e era um Instagram movimentado, que ele captava pacientes por ali, porque ele já tinha dito isso antes, então ele tem muita certeza que essas pessoas não acompanham ali, apesar de terem vindo dali, ou ele acha que isso não tem problema. E se essas pessoas se sentem seguras, ou não comentam nada a respeito, ou então seguem em frente de qualquer maneira. Mas esse engajamento de comercializar o que acabou de acontecer é tão desconcertante para mim, por mais que, você quer compartilhar algo incrível que aconteceu na sessão, ok, compartilha com outras pessoas, com outros colegas, mas de forma privada. Por que uma multidão inteira precisa ouvir o que você está dizendo imediatamente após o encerramento do seu encontro com o sujeito? E o que está se tornando parte da natureza humana é, ok, descobri que estou sendo traído, então vou desmascarar a pessoa, encher a casa de câmeras escondidas e rodar. Há algo errado nessa cultura, porque a partir do momento que ficamos dependentes da exposição para nos sentirmos ratificados, podemos estar alimentando um monstro que em algum momento vai se voltar contra nós. É lógico que ninguém quer ser motivo de piada para multidões e milhões de pessoas afins, principalmente porque recentemente eu produzi aquele caso que circulou a rodo daquele vídeo dos amantes que foram flagrados na câmera do câmera do beijo, né? Isso. Meu Deus, eu olhei como se tivesse alguém aqui. Se preocupa não, gente. E o que acontece? A exposição viral mundial daquele vídeo fez com que aqueles dois fossem desmantelados, né? Inclusive o CEO postou uma nota ridícula culpando o Coldplay, dizendo que uma música custou tudo. Não, sua falta de caráter, sua cara de pau que custou tudo para você, né? Tanto você quanto dela, porque os dois eram casados. Sei lá. E de qualquer maneira, aquele momento foi muito instantâneo, não foi planejado, eles não esperavam, quem estava filmando não imaginava. Mas o que eu achei curioso foi que a gravação do telão estar acontecendo, ok, é mais comum realmente em shows. Só que eu fiquei surpreso quando eu vi que a gente teve pelo menos mais 2 gravações intimistas de pessoas que estavam por ali e que capturaram o cara xingando e tal. Eu pensei, meu Deus, quantas câmeras ligadas, e ao ponto de coincidirem com a localização geográfica do casal naquele momento, né? Desculpa, dos amantes naquele momento. Aí você vi um clipe outro dia, as lanternas, todo mundo assim, meu Deus, que tipo de experiência. Com sinceridade, se eu fosse num show, que é muito difícil, acho que não tem nenhum cantor no universo agora que me convenceria a ouvi-lo cantar no meio de uma multidão, mas se eu fosse num show, considerando que hoje em dia tudo é gravado, esses eventos, as pessoas estão com câmeras, né, tem uma equipe ali que depois edita e publica no YouTube, eu vou ficar filmando o cara do palco pra quê? Porque antigamente eu até entendia, ok, você está registrando porque vai ser só essa captura aqui e nada mais, já que não tem, né, uma equipe, um suporte filmando, isso aqui não é um DVD. Mas hoje não, as pessoas filmam, mesmo com uma equipe de filmagem presente no ambiente, e todo mundo pensa em produzir, sabe, sem nenhum propósito real. A pior parte de uma história como essa não é só a covardia do pilantra por registrar tudo. Não é os caras que eram comprometidos ou solteiros terem seguido adiante com uma coisa dessa, mas também a reação desconfigurada e desproporcional das pessoas de banalizarem o que aconteceu. Os dois lados erraram, tanto os traidores quanto o cara que registrou. E a forma como as vítimas vão ser impregnadas por esse evento, aí só o tempo vai dizer. Mas a partir do momento que o que aconteceu terrivelmente foi transformado em uma sátira, cruzamos uma linha
que diz muito sobre o futuro, pois todos aqueles que cometeram excessos nessas circunstâncias, seja vítima barra traidor versus perpetuador ou um espectador reacionário, não parou para pensar que em algum momento ele pode acabar em uma situação que ele vai ser registrado em um lapso difícil de explicar e muito mais complicado ainda do público compreender. E então toda essa fúria online vai se voltar contra um indivíduo que um dia esteve desse lado. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal, ative o sininho, que é muito importante, confira se ele está selecionado para você receber todas as notificações. Do contrário, o YouTube não vai levar até você todos os episódios que eu produzo aqui. Compartilhe esse vídeo, comenta, dá o seu like. E se você quiser, você pode me seguir, Gustavo N Psicanalista, lá no Instagram. Eu também tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá, além que eu também tenho um grupo no Telegram, onde eu faço postagens recorrentes, converso com os inscritos, faço enquetes, tenho uma interação muito exclusiva e colaborativa por lá. E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Esse é um suspense multifocal com uma abordagem inédita. O livro é escrito em formato roteiro, diferente de qualquer coisa que você já viu, e ele conta uma história extraordinária sobre o rapaz Jack Wilbur, que mora em uma mansão sozinho em Nova York. E ele começa a desconfiar que um terrível serial killer está escondido em sua própria casa. À medida que sua investigação avança, ele começa a analisar todos os aspectos geracionais de sua vida. As heranças financeiras, as heranças psicológicas, as heranças genéticas. E então, ele descobre que está preso em uma terrível maldição hereditária. Há uma reviravolta inacreditável no capítulo 10 que vai te deixar de queixo caído. O desconhecido está na sua casa, na sua vida, mas fora do seu reconhecimento. O livro vai autografado, se você quiser, é enviado para qualquer lugar do Brasil e quase qualquer lugar do mundo. Você pode adquirir pelo meu site, entrar em contato comigo pelo Instagram ou pelo Telegram. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter uma amiga. Até mais, pessoal! Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal, ative o sininho, que é muito importante, confira se ele está selecionado para você receber todas as notificações. Do contrário, o YouTube não vai levar até você todos os episódios que eu produzo aqui. Compartilhe esse vídeo, comenta, dá o seu like. E se você